Companheiros da família Cial, boa noite. É um prazer estarmos juntos mais uma vez para estudarmos um pouco mais dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. Hoje, dando continuidade ao capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os mansos e pacíficos, os itens 1, 2 e 8. Vamos, antes do nosso estudo, a nossa prece. Mestre Jesus, obrigado pela oportunidade de, mais uma vez, aprendermos um pouquinho mais dos seus ensinamentos. Querido Mestre, que nós possamos aprender e praticar a cada dia a sua lição de amor. Que possamos ser mais empáticos, mais benevolentes, mais caridosos para com o nosso próximo. Te pedimos, querido Mestre, neste momento de turbulência que estamos atravessando, que nos ajude a atravessar essa tempestade, fortalecendo a nossa fé, fortalecendo a nossa vontade de ir adiante em busca da perfeição diante de Ti. Nos auxilie, Mestre, nesse momento de dificuldades. Os bons espíritos possam nos acompanhar na noite de hoje, nos guiar nesses momentos tormentosos que estamos vivendo. Que assim seja. Vamos então ao nosso estudo da noite de hoje, que é a continuidade do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, nos itens 1, 2, 7 e 8. Vamos iniciar o nosso estudo com o provérbio índio-americano. Olha o que diz esse provérbio. Dentro de mim há dois cachorros, um deles é cruel e mau, o outro é muito bom. Os dois estão sempre brigando. O que ganha briga é aquele que eu mais alimento frequentemente. Quem nós estamos alimentando frequentemente dentro de nós? A violência ou o amor? Quem está recebendo mais alimento nosso? Então vamos aos itens dos bem-aventurados que são mansos e pacíficos. O item 1, que fala, é a fala de Mateus 5,5, que fala sobre injúrias e violências, né? E diz assim: bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. E o item 2, que é em Mateus 5,9, diz assim: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Aí o Honório Abreu, no livro Luz Imperecível, trabalha para a gente essa ideia de que bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. E diz assim para a gente: a bem-aventurança ou a felicidade espiritual vem sendo prometida no decorrer dos séculos e aguardada com ansiedade por todos que se aproximam dos interesses espirituais ou com que eles se identificam. Só podem ser mansos os que são menos egoístas, que pensam menos em si mesmos, os contentes com o que possuem. Será que, sendo menos egoístas, seremos mais amorosos, menos violentos? Por que o egoísmo é a base disso? Por que, sendo menos egoístas, vamos ser mansos, pacíficos? Será porque nós iremos pensar mais no próximo? Seremos mais empáticos, nos colocarmos no lugar do outro? Estamos felizes com aquilo que temos? Né? E ele continua assim: a herança do reino de Deus tem sido a promessa do Cristo a todos aqueles que se aproximam de sua mensagem de fé e amor. O interessante é que ele coloca agora nessa questão de ser manso, de ser pacífico, né? De ser manso. Né? Ele diz assim: e é nas terras interiores, ou seja, dentro de nós, que estaremos trabalhando conscientemente no sentido de usufruirmos dos bens eternos que o Criador, como Pai, tem reservados aos filhos que dele se aproximam, os quais, por sua vez, se transformam em polos distribuidores de luz maior. Então, se nós tivermos empatia, crendo nos princípios dos ensinamentos de Jesus, que é o amor, a caridade, a benevolência, a indulgência, nós estaremos
sendo também distribuidores de luz, porque o amor reflete muito, brilha muito, né? Então possuirá a terra aquele que tiver mais amor, aquele que for caridoso, aquele que for benevolente, indulgente. O item 2 diz assim: bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5:9. Aí o Luiz Honório Abreu faz a seguinte interpretação para a gente: o pacífico é um amigo da paz, o pacificador é aquele que, além de pacífico, de ser amigo da paz, né, trabalha e age em favor da paz. Bom ser pacífico, melhor ser o pacificador, aquele que luta pela paz. O pacífico pode ser passivo, o pacificador tem que ser ativo, atuante. Vamos atuar junto da paz, vamos atuar junto do amor, vamos atuar junto da benevolência para que ela seja implementada. Vamos atuar junto para que possamos superar os momentos de discórdia da vida? Deus é Pai de todos. Muitas vezes o ser humano, por orgulho, por amor próprio, tem dificuldade de aceitar a paternidade divina, procurando viver como irmãos um dos outros. Estamos admitindo Deus como Pai. Os pacificadores, por causa da sua atuação, estendendo a partir de si mesmos as dádivas da fonte maior, serão chamados, serão reconhecidos como filhos de Deus. Será por quê? Né? Porque aquele que ama vai procurar sempre a paz, porque a paz representa também o amor, representa a indulgência, a benevolência, a caridade, né? A violência não. Então, por isso que serão chamados, serão reconhecidos como filhos de Deus, porque Deus é amor. É nesse sentido. Dando uma ideia sobre isso, ratificando bem esse pensamento, Emmanuel, no livro Ceifa de Luz, no capítulo 54, livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, ele coloca assim: na cultura da paz, saibamos sempre respeitar as opiniões alheias como desejamos seja mantido o respeito dos outros para com as nossas. Colocar-nos na posição dos companheiros em dificuldade, a fim de que lhes saibamos ser úteis. Ou seja, precisamos ser empáticos, precisamos nos colocar no lugar do outro sempre, porque atirar pedra é muito fácil, né? Fazer de cada ocasião a melhor oportunidade de cooperar a benefício dos semelhantes, cooperar conosco mesmo, cooperar com o próximo, melhorarmos através do trabalho e do estudo, seja onde for, cultivar o prazer de servir. Veja bem como é que é importante que nós possamos servir ao nosso próximo. Ele conclui: semear o amor por toda parte, entre amigos e inimigos. Jesus já disse, né? Amai os vossos inimigos, não querer mal aos vossos inimigos. É o que nós devemos fazer. Então, voltando lá no início do provérbio índio-americano, quem nós estamos alimentando mais dentro da gente? O amor ou o nosso lado violento? O nosso lado pacificador ou o nosso lado violento? O nosso lado de mansidão ou o nosso lado de violência? Quem nós estamos alimentando melhor? Vamos parar e pensar, vamos parar e refletir. Né? Fechando esses dois itens, né, a gente pode traçar assim uma ideia básica do que foi, do que vem a ser isso, e concluindo esse processo sobre violência e injúria. Né? A violência é um sentimento contrário à lei de Deus, que é de paz, constitui um desregramento transitório, deixará de existir na Terra na medida em que adotamos para neutralizá-las a brandura, a mansuetude, a afabilidade, a moderação e a paciência, sentimentos que nos farão merecedores de habitar este planeta, depois que ele houvesse transformado pelo amor num mundo melhor. Então veja bem uma coisa, a violência é contra a lei de Deus. Então vamos pensar de novo, quem nós estamos alimentando? O pacificador, o manso ou o violento? Estamos fazendo o quê? Vamos procurar nossa melhora a cada dia? Vamos procurar seguir o embasamento do Mestre? É importante que nós possamos pensar e questionar isso.
Vamos alimentar o amor, que é a indulgência, que é a afabilidade, que é a doçura, né? Que é a benevolência, que é a caridade. Vamos lutar a cada dia, a cada momento para que isso aconteça. Bem, agora vamos falar do item 7, a paciência. O texto do Evangelho, escrito por um espírito amigo, Ravel, em 1862, nos diz assim. É um texto que eu fiz um resumo, não vamos ler ele todo. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, antes bem dizei de Deus onipotente que pela dor, neste mundo, vos marcou para a glória no céu. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade, ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade, que consiste na esmola dada aos pobres, é a mais fácil de todas. Outra, porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos de nosso sofrer e para nos porem à prova a nossa paciência. Coragem, amigos. Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha que se penitenciar, ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristão. Essa palavra resume tudo. Um espírito amigo, Havre, 1862. Agora vamos a algumas questões desse texto, para a gente poder entender. Por que a dor é uma bênção? Por quê? Por que a dor que nos faz sofrer é uma bênção? Como pode ser uma bênção que nos faz mal, que nos faz, aspas, mal? Porque ela é um veículo através do qual nos regeneramos dos erros do passado, em razão dos nossos desvios da rota da perfeição, ou seja, a gente comete várias falhas e através da dor, Deus nos proporciona um aprendizado, uma educação diferenciada para que possamos entender o processo. E através da dor, a gente consegue entender, consegue atravessar o que nós erramos e conseguirmos realmente entender o porquê do erro. A dor faz isso com a gente. Por que a vida na Terra é tão dolorosa, já que estamos falando de dor? O que faz a vida na Terra ser tão dolorosa, né? Porque nós a tornamos assim, em razão de nosso procedimento, compelindo-nos agora a restituir-lhe a condição de reino de paz e felicidade. Ser feliz é ser bom, e ninguém impede alguém de ser. Acerca desse processo, Emmanuel, no livro Os Astronautas do Além, psicografia do Franciscano de Xavier, no capítulo intitulado Lembrança de Companheiro, expõe que, em todos os obstáculos por vencer, em todas as sombras por extinguir, enganjemos a paciência a serviço do coração. Ou seja, nós precisamos exercitar cada dia a nossa paciência, porque a dor, ela vem não como castigo, ela vem como uma bênção, como um aprendizado. E a nossa vida na Terra, por ser um monte de provas e expiações, é uma vida dolorosa. Então precisamos ter paciência para superarmos esse momento, esses obstáculos. E a paciência precisa ser exercitada com a fé. A fé no porvir. A fé no que Jesus nos ensinou da vida futura. É nesse contexto que a gente precisa. Nesse texto ainda, o Espírito Amigo nos diz que a paciência é uma caridade. Por quê? Porque praticamos também a caridade quando perdoamos aos que Deus nos colocou em nosso caminho para serem instrumentos de nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Emmanuel, no livro da Esperança, ratificando essa ideia, no capítulo 23, afirma que paciência, no fundo, é resignação, quando as injúrias sejam desferidas contra nós em particular. Ou seja, muitas das vezes vamos passar por um processo difícil em vários momentos e precisamos ter a paciência de entender esse processo e nos resignar muitas vezes com certos momentos, para que possamos atravessar de uma forma em que tenhamos clareza do porvir.
porque o que está acontecendo é algo necessário para o nosso aprendizado. Neste contexto, é fundamental entendermos que a paciência nos propicia a serenidade capaz de nos fazer ver que, a par do sofrimento, há um número bem maior de bênçãos, dádivas e compensações que emanam do Pai, diante das quais as nossas dores passam a ser bem menores e menos significativas, mesmo que ainda nos afetem. Nesse sentido, Emmanuel nos diz assim: Jesus foi a paciência sem limites. No entanto, embora suportasse sereno todos os golpes que lhe foram endereçados, pessoalmente preferiu aceitar a morte na cruz a ter que aplaudir o erro ou a compliciar-se com o mal. Está no Livro da Esperança, no capítulo 23. Ou seja, Jesus, que não tinha nada a pagar, né, teve a paciência para poder suportar o que ele realmente não devia e pagou. E nós, que somos devedores, precisamos ter paciência, ter fé no porvir, para seguirmos adiante. Então, essas questões, elas nos buscam algumas reflexões. A paz em nós não é um produto das circunstâncias exteriores, mas da tranquilidade nascida do dever cumprido e da paciência frente ao que ainda não podemos alcançar. Não é verdade? A paz não é um produto que vem de fora, é de dentro, né? Para colaborar no bem geral, é preciso paciência para com todos, exemplificando o melhor de nós mesmos. Não adianta eu falar apenas em paciência. Eu tenho que corporificar as minhas palavras pelo exemplo, mostrando o melhor que eu tenho. A paciência não se harmoniza com a pressa, mas prossegue sempre confiante rumo aos objetivos traçados. Ainda que todos se revelem contrários à ação edificante que desenvolvemos, guardemos a paciência, entendendo e perdoando, para prosseguirmos sem vacilações. Vamos encontrar muitas barreiras, né? No trabalho do bem, nas questões do bem. Temos que ter paciência, entendendo que estamos fazendo o nosso melhor e perdoando sempre para seguirmos à frente, sem vacilar. Com paciência, adquirimos todos os valores evolutivos do espírito, alcançando assim horizontes mais elevados. A doutrina espírita, nos esclarecendo acerca da lei divina que rege nossa existência, é a maior base que podemos dispor para valorizar a paciência em todas as circunstâncias, na dor que nos visita, no relacionamento diário com o semelhante, no lar, na sociedade, no trabalho ou na via pública. O Espiritismo não mostra isso, né? Por quê? Estamos vendo a vida futura à frente. Então a paciência, a fé é o que vai mover a nossa ação. O espírita, portanto, sabe ser paciente frente às provas pelas quais tem que passar, na certeza de que depois da tempestade vem sempre a bonança. Olha a responsabilidade. O espírita, portanto, sabe ser paciente. Ao colocar isso, Emmanuel nos deixa muito claro, precisamos ter clareza do que estamos aprendendo, do que estamos nos comprometendo, com o compromisso que estamos assumindo com o aprendizado dos ensinamentos de Jesus. Se com paciência ainda não é fácil superar os obstáculos do caminho, com a irritação, azedume ou precipitação, apenas nos complicaremos ainda mais, sem solucionar os nossos problemas cristamente. Emmanuel, nos domínios da paciência do Livro da Esperança, psicografado por Francisco Xavier, nos diz assim: em muitos episódios constrangedores, admitimos que a paciência é cruzar os braços e gemer passivamente em preguiçosa lamentação. Noutros lances da luta, com que somos defrontados por manifestações de má-fé, arranhar e por dilapidações morais nominadas, supomos que a paciência é tudo deixar como está para ver como fica. Paciência não é conformismo, é reconhecimento da dificuldade existente, com a disposição de afastá-la sem atitude extremista. Nem deserção da esfera da luta e nem choro improfícuo na hora do sofrimento. Sejam como sejam,
os entraves e as aprovações, a paciência descobre o sistema de removê-los. Paciência, no fundo, é resignação quando as injúrias sejam desferidas contra nós em particular, mas sempre que os ataques sejam dirigidos contra os interesses do bem de todos. Paciência e perseverança tranquila no esclarecimento geral, conquanto semelhante atitude às vezes nos custe sacrifícios imensos. Paciência não é conformismo, é reconhecimento da dificuldade, não é deserção de esfera da luta. Então devemos entender que não é uma questão de nos conformarmos pura e simplesmente, mas temos que reconhecer que pode ser resignar sim. Resignar não é parar, resignar é entender o momento de dificuldade e buscar, reconhecer nesse momento e buscar lutar para superá-lo. Essa é a ideia básica. Paciência é o intervalo entre a semente e a flor. Autor desconhecido. Paciência é o intervalo entre a semente e a flor. Paciência é uma virtude que se conquista através de inúmeras existências, com muito trabalho, tolerando e se humilhando diante daqueles que a divina providência coloca em nosso caminho. Os desajustes emocionais provocados pela irritação e impaciência fazem com que as criaturas, ao invés de caminharem, se arrastem sem condições de dialogar, cultuando constantemente a queixa e a lamentação. Impaciência, insegurança, conflito íntimo, frustração, cólera, apreensão, com outros estados negativos da alma, espancam sutilmente o corpo físico, abrindo campo a moléstias de etiologia obscura, a força de se repetirem constantemente, dilapidando o cosmo orgânico. Para muitos, a serenidade é a preguiça vestida de belas palavras. Os que vivem, porém, acordados para as responsabilidades que lhes são próprias, sabem que paciência é esperança operosa, recebem obstáculos por ocasiões de trabalho e provocações por ensinamentos. Quem trabalha pode contar com o tempo. Se a crise sobrevém na obra a que te consagras, pede a Deus não apenas te abençoe a realização em andamento, mas também a força precisa para que saibas compreender e servir e suportar. Então a paciência não é algo para nós desprezarmos, é algo para nós lutarmos, para manter, para termos. Né? Ela não é preguiça, ela não é conformidade. A paciência é a resignação daquele momento, para que possamos atravessar, temos consciência que estamos atravessando um problema, mas que conseguiremos resolvê-lo. Pode demorar, mas será possível chegar a essa resolução. Precisamos acreditar nisso. A paciência é exatamente nesse sentido. Agora, vamos falar sobre obediência e resignação, o item 8 do capítulo 9. Vamos ver o texto do Espírito Lázaro, de 1863, que diz assim para a gente: a doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura e muito ativas, se bem os homens erradamente as confundam com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão, a resignação é o consentimento do coração, forças ativas ambas, porquanto carregam o fardo das provações que a revolta insensata deixa cair. Cada época é marcada assim, com o cunho da virtude ou do vício, que a tem de salvar ou perder. A virtude da vossa geração é a atividade intelectual, seu vício é a indiferença moral. Submetei-vos à impulsão que vimos dar aos nossos espíritos, obedecei à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Toda resistência orgulhosa terá, de cedo ou tarde, ser vencida. Bem-aventurados, no entanto, os que são brandos, pois prestarão dócil ouvido aos ensinos. Lázaro, Paris, 1863. Bom, vamos agora pensar. Falamos em obediência, né? Obedecer a quê? Acatar o quê? Se resignar a quê? A obediência às leis de Deus e o acatamento das determinações daqueles que Ele coloca em nosso caminho
como orientadores da presente existência. Pais, mães, professor, patrão e etc. Né? São virtudes que todos devemos conquistar. Então, a obediência às leis de Deus e o acatamento das determinações daqueles que Ele coloca em nosso caminho. Então vamos parar e repensar algumas questões básicas com isso, né? Por exemplo, obedecer pai e mãe, né? Obedecer a uma lei que é necessário ser obedecida porque ela pode gerar males a mais pessoas, né? Então a gente precisa parar e refletir sobre obedecer. Não é obedecer às incoerências, mas sim às coerências, né? Encontramos no Evangelho significativos exemplos de obediência. O Cristo, obedecendo aos desígnios de Deus, encarnou entre nós. Maria recebe com infinito amor o Filho querido. José paternalmente protege seu filho. Os magos obedecem à divina revelação e buscam Jesus. Os apóstolos acatam os ensinamentos do Mestre. A obediência aos pais, professores, patrões e a todos a quem servimos ou devemos respeito não significa fraqueza ou falta de personalidade, mas coragem, desprendimento e compreensão do que é a vida e de nossas necessidades. Então a gente está discutindo aqui essas ideias básicas do obedecer, né? O que é esse obedecer? Como encarar esse obedecer, né? E quando a gente vai falar da resignação, e entender essa resignação, a gente busca o capítulo 6 do Cristo Consolador, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que é dito pelo Espírito da Verdade. Ele diz assim: vem instruir e consolar os pobres deserdados, vem dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem porquanto a dor foi sagrada no jardim das oliveiras, mas que espere, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. A resignar é entender que precisamos passar por aquele momento, né? A resignação, ela precisa ser vista não como aquele que nega a busca da melhora, né? A resignação, ela precisa ser vista com muita clareza, que é ligada aos bons sentimentos que alimentamos em nosso coração. É compreender a necessidade de que não nos revoltamos, de sermos bons a fim de sermos felizes. Por isso, a resignação é o consentimento do coração. Então, quando Jesus coloca isso daqui, é para que nós possamos entender que tem muitas coisas que nós queremos mudar e não podemos, mas temos que ter fé que essa questão irá, mais adiante, futuro, agir de alguma forma em nossa vida, né? Então é importante que nós possamos entender esses aspectos, porque pensa que obedecer e se resignar é aceitar tudo, é se conformar com tudo. Não é. A questão ligada à obediência e à resignação não é nenhum conformismo. Aí nós fomos buscar no livro Pão Nosso, tá? Ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Francisco Cândido Xavier, a lição que ele coloca: a quem obedeces? Toda criatura obedece a alguém ou alguma coisa. Ninguém permanece sem objetivo. A própria rebeldia está submetida às forças corretoras da vida. O homem obedece a toda hora. Entretanto, se ainda não pôde definir a própria submissão por virtude construtiva, é que não raro atende antes de tudo aos impulsos baixos da natureza, resistindo ao serviço de autoelevação. E quantas vezes nós já nos revoltamos sem razão, né? Para isso não quer dizer que a gente vai ficar conformado e aceitar tudo, não. Vamos buscar mudar, mas sem revolta, sem raiva, né? Fazendo conscientemente uma busca para tentarmos sair da situação que, ora, estamos enfrentando. O Senhor estabeleceu as gradações do caminho, institui a lei do próprio esforço na aquisição dos supremos valores da vida. Ele determinou que o homem lhe aceitasse os desígnios para ser verdadeiramente livre, mas a criatura preferiu atender à sua condição de inferioridade e organizou o cativeiro. A quem obedeces? Acaso atendes em primeiro lugar às vaidades humanas ou às opiniões alheias antes de observares o conselho do Mestre Divino? É justo refletir sempre
quanto a isso, porque somente quando atendemos em tudo aos ensinamentos vivos de Jesus é que podemos quebrar a escravidão do mundo em favor da libertação eterna. É nesse momento que a gente fala do resignar e do obedecer. Eu preciso ter clareza que tem coisas que eu preciso resignar, não por conformismo, mas porque eu não consigo mudar. E são necessárias para que eu entenda que a luta para poder mudar ela é necessária. Mas o consentimento do coração para agirmos dentro da benevolência, da caridade, é fundamental, mesmo passando por situações adversas e difíceis. Por isso devemos obedecer aos princípios de Jesus. E o princípio básico de Jesus qual era? O amor. Devemos amar sempre, devemos suportar sempre, entender que neste momento não está realmente sendo possível, mas lutando, buscando tentar melhorar, respeitando, sendo benevolente, sendo caridoso, para que nós possamos passar por essa situação. O que a gente pode entender dessa questão? O que a gente pode encontrar como uma possível conclusão doutrinária desse processo? Devemos obedecer sempre e, além de executar as ordens recebidas, acrescentar algo de nossa parte, como empenho, boa vontade, sinceridade e abnegação. Obedecer é colocarmos na posição de colaboradores que fazem jus ao salário recebido. Ser obediente é ser resignado, aceitando a vontade de Deus frente a tudo que não podemos mudar, embora o desejássemos. Sem automatismo ou passividade, a obediência construtiva é a atitude, o desempenho consciente do nosso dever diante de Deus e dos homens. A obediência liberta as consciências, induzindo-nos ao serviço fiel e honesto, onde fomos colocados sem melindres ou desajustes. A obediência e a resignação são duas virtudes que refletem o nosso ajustamento às leis divinas e nos permitem saudar mais rapidamente as falhas do passado, propiciando-nos o progresso e a nossa aproximação com Deus. E já chegando ao final do nosso estudo, tá, a gente precisa dizer, nessa questão de concluir, que a edificação de um mundo de paz estabelece a renúncia de frases como, repetindo, a edificação de um mundo de paz estabelece a renúncia de frases como é mais forte do que eu, quando me dou conta a besteira já está feita, não sei o que me dá, o sangue me sobe a cabeça, eu às vezes fico fora de mim, não consigo me controlar. Então precisamos aprender a ser mais fortes, a gente precisa dar conta sempre daquilo que a gente está fazendo, precisa saber sempre o que acontece com a gente, dominar bem as nossas emoções, controlar realmente as situações, né, para que nós possamos ter um mundo de paz, a gente precisa passar por isso. E terminando o nosso estudo de hoje, tá, eu vou ler um texto de Emmanuel, do livro Espírito da Verdade, é o capítulo 4, Simpatia e Bondade. Gostaria de deixar esse texto também como a nossa prece e agradecer bastante a vocês a atenção dispensada em me ouvir. Tá? Obrigado pelo carinho de vocês. Que Jesus nos abençoe. Vamos ao texto então de Emmanuel. Simpatia e bondade. No plano infinito da criação, jamais encontraremos alguém que prescinda de dois derivados naturais do amor, a simpatia e a bondade. A árvore frondosa e plena de vigor solicita o apoio do sol e a solicitude do vento para conservar-se e estender as suas propriedades vitais. O animal, por mais inferior na escala dos seres, requer o carinho e a ternura da terra, a fim de manter as próprias funções e aperfeiçoar o seu modo de ser no meio em que se desenvolve. A criança e o jovem, a mulher e o homem tornam-se enfermiços e infelizes se não recebem o calor da bondade e da simpatia por alimento providencial na sustentação do equilíbrio e da saúde, da esperança e da paz, que eles são indispensáveis no esforço de cada dia. Procurem, pois, revestir as próprias manifestações perante aqueles que te rodeiam,
que os recursos da simpatia que ajuda e compreende, e da bondade que concede e perdoa, ampliando a misericórdia no mundo e fortalecendo a fraternidade entre todas as criaturas. Enriquece com teu entendimento o patrimônio afetivo do companheiro, e o companheiro retribuirá com auxílios originais e incessantes. Envolve em tua generosidade fraterna a alma infeliz e desajustada, e nela descobrirás imprevistas nuances de amor. Não desprezes a simpatia e a bondade ante as lutas alheias, e a bondade e a simpatia nos outros te abençoarão toda a vida. Muita paz para todos, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.